sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. Eu sempre defendo, aqui lá no meu Instagram, que eu acho importante a gente estudar um pouquinho, ter um pouquinho de conhecimento técnico da literatura. Você não precisa se debruçar assim nos formalistas russos, não é isso não. Mas você ter uma ideia, pelo menos, desse mundo que você está inserido. Afinal de contas, você é um leitor, né? E quando você enxerga alguns detalhes ali nos livros, quando você tem noção de algumas coisas ali que você vê nos livros, a leitura fica ainda melhor, fica ainda mais apaixonante, porque você percebe, às vezes, até a genialidade por trás daquela construção, daquelas palavras, daquela história ali. Então eu sempre defendo que vocês saibam um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho, gente. Não, como eu falei, né? Não precisa estudar, fazer um mestrado em literatura. Não é isso, não. Mas ter uma ideia de qual gênero que é o quê, sabe? Do que é um romance. Porque muita gente acha que romance é uma história de amor, né? Enquanto é um texto longo, cheio de personagens, com diversas tramas, subtramas, né? Então, o que é uma novela, o que é um conto, coisas assim bem básicas mesmo, de conceitos. E hoje eu vou falar sobre alguns conceitos aqui que eu acho que são importantes da gente conhecer, que são os elementos da narrativa, né? Uma estrutura narrativa, ela é composta de alguns elementos. Cada um desses elementos, eles têm uma função específica ali naquela história. E até a sua interpretação da obra vai mudar de acordo com a escolha do autor para colocar determinados elementos ali dentro daquela narrativa. Então, pelo menos você ter uma noção desses elementos, eu acho importante. Eu acho de verdade que vai te ajudar. E como eu falei, você não precisa ficar estudando horas sobre isso, é só você assistir o vídeo de hoje, porque eu vou dar um resumão dos elementos da narrativa aqui pra vocês. Lógico que eu não vou esgotar o assunto, porque, pra esgotar o assunto a gente precisaria de aulas, e aulas não é isso, Mas eu vou dar só uma geral aqui, coisas que eu acho que vai te ajudar a interpretar melhor o livro, a lidar melhor com as suas leituras, tá bom? Os elementos, esses elementos da narrativa que eu disse agora pra vocês que a gente vai conversar, são o narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. E vocês vão ver que estudar literatura é muito mais legal do que vocês imaginam. O primeiro elemento que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês vai ser o narrador. Por que é importante, Qual que é a função do narrador numa história? É contar a história pra gente, ou seja, é importantíssimo você entender quem é aquela pessoa ali que tá te contando a história, se é confiável, se não é tão confiável assim, qual que é o ponto de vista que a história está sendo contada. Então, tudo isso vai influenciar até nas nossas conclusões sobre aquilo ali que a gente está lendo. A gente tem 4 tipos de narrador. A gente costuma falar que tem 3, mas tem mais um que não é muito utilizado, mas eu vou falar também com vocês. O narrador em primeira pessoa, que é aquele narrador personagem, que a gente chama, é um narrador que, na maioria das vezes, a gente não pode confiar 100% no que ele está dizendo, porque é um próprio personagem contando a história que ele está vivendo, ou seja, ele está dando ponto de vista dele da história. O narrador em primeira pessoa, ele pode ser completamente não confiável, porque ele quer de fato te enganar por algum motivo. Por exemplo, o narrador de Lolita quer te enganar porque ele está confessando um crime e romantizando um crime, que ele comete. Então, é um narrador em primeira pessoa que ele não é nada confiável, ele quer te enganar. O narrador em primeira pessoa, às vezes, ele não quer te enganar, mas ele está contando o lado dele da história. Jane Eyre, por exemplo, é uma narradora em primeira pessoa, do livro Jane Eyre, e ela está contando a história de vida dela, mas ela está contando sob a perspectiva dela. Ela não está contando o que as outras pessoas em torno dela estavam pensando, estavam sentindo. Ela conta a história do ponto de vista dela, é só um lado da história que a gente tem, E durante a história de Jane Eyre, a gente viu muito isso lá no clube, porque Jane Eyre foi um dos livros lidos e estudados no meu clube de leitura. A gente viu que a Jane Eyre, às vezes, talvez ela não seja tão
santa, assim, né, como a gente pode pensar, porque de fato ela sofre muito e tal, mas tem uns detalhes ali que ficam soltos graças à escolha dessa narradora em primeira pessoa. Ela não quer te enganar, mas ela tá contando o lado dela da história. Então o narrador em primeira pessoa tem isso também. Tem aquele narrador em primeira pessoa que a gente não sabe muito bem se ele quer te enganar ou se de fato ele tá contando aquilo que ele acredita, entendeu? É o caso do Bentinho de Dom Casmurro. Aquele final do livro de Dom Casmurro, que é discutido aí até hoje, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, só existe graças à escolha do narrador. Porque a partir do momento que é o próprio Bentinho que nos conta essa história, a gente não sabe muito bem se ele quer de fato nos enganar ou se ele acredita mesmo naquele ponto de vista ali que ele está contando. Ele acredita de fato que a Capitu traiu ele, né, no casamento, durante o casamento, ou não, ele sabe que não traiu, mas ele quer nos fazer acreditar. Não dá para saber, cada um vai ter sua opinião aí, né, mas não dá para saber se ele de fato quer te enganar ou se ele está contando a história a partir do ponto de vista dele. Fato é que a gente tem que ficar com uma pulga atrás da orelha, fato é que essa história tem tantas interpretações e tantas discussões aí até hoje, né? Outro narrador em primeira pessoa é aquele narrador, é mais raro, mas que ele é confiável. Tem um narrador em primeira pessoa que é confiável, que é aquele narrador daqueles livros que estão te confessando algo. É o personagem que está tendo uma epifania, o personagem que está fazendo uma confissão. Então ele não quer te esconder nada, como é o caso da Paixão segundo GH. A GH, ela quer, na verdade, a gente também viu isso lá no clube, que também é uma leitura do clube, a gente viu pormenorizadamente, mas em linhas gerais ela quer meio que conversar com o leitor para ela mesma se entender, sabe? Então ela não quer esconder nada, ela quer se encontrar, então ela não vai querer te esconder nada, ela tá tendo uma epifania ali durante aquela narrativa maluca ali de A Paixão segundo GH, e aí ela é uma narradora em primeira pessoa que ela é bem mais confiável. Então você percebe que só aí, a gente só viu um tipo de narrador, né? Eu tô tentando ser ágil para esse vídeo não ficar gigantesco, mas só aí você já percebe como que o autor, ele escolhe o narrador por um determinado motivo, porque ele quer alcançar um ponto ali com aquela narrativa, entendeu? E aí a gente tem os narradores em terceira pessoa também. O narrador onisciente e o narrador observador. O narrador onisciente é aquele narrador que ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que acontece, ele sabe dos fatos mesmo, ele sabe das conversas e ele sabe do que está por dentro dos personagens, né? Ele não é um personagem da história, é alguém que observa de fora, né, de cima, assim, é meio... O onisciente, ele é meio que o deus da história, porque ele sabe até dos sentimentos, dos pensamentos, né, dos personagens. O personagem fala uma coisa, mas pensa outra, ele sabe. E aí tem uma coisa interessante também desse narrador, né? Uma vez, um dia, tem pouco tempo, eu postei uma coisa lá no Instagram perguntando pro pessoal qual que era o tipo de narrador preferido e uma pessoa me respondeu que era o onisciente, porque aí ela sabia que ela podia confiar que a história era aquilo ali mesmo e pronto. E não é, porque o narrador onisciente, ele sabe de tudo, mas quem garante que ele quer te contar tudo? Quem garante que ele não quer te enganar? Porque também tem um tom do narrador. Tem narrador que tem o tom crítico, que é aquele narrador que ele de alguma forma vai interferir na história. Ou ele vai dar opinião mesmo abertamente durante a obra, ou ele vai fazer uma ironia, dar umas tiradinhas que deixa meio que a opinião dele ali no ar. E tem o narrador de tom neutro, que aí realmente ele só vai contar a história. O narrador onisciente, ele pode ser crítico ou ele pode ser neutro, então não é que você pode confiar 100% não, que pode ser que ele esteja te escondendo algumas coisas. Quantas vezes você já leu um livro com o narrador, né, em terceira pessoa, que ele te escondeu uma informaçãozinha aqui para ser revelada uma surpresa aqui na frente? Às vezes o narrador onisciente, ele vai fazer isso também. E a gente tem também o narrador observador, né, que é o narrador em terceira pessoa também, mas que ele não tem acesso ao que está por dentro dos personagens, ele não sabe dos pensamentos, dos sentimentos dos personagens, ele só sabe aquilo que os personagens expressam.
Então, uma cara de dúvida, ele vai conseguir observar e vai conseguir falar pra gente, fulano ficou com dúvida, ficou com uma cara de questionador, alguma coisa assim, entendeu? Mas ele não vai saber o que o cara tá pensando de fato. Ele vai ter acesso só à ação da história, mas não necessariamente ao que os personagens de fato estão pensando ou estão sentindo. Ele só observa, né? E ele também pode ter o tom neutro ou o tom crítico. Com relação a esses narradores em terceira pessoa, o narrador onisciente, né, uma coisa também que eu esqueci de falar, é que ele pode apresentar essa onisciência, né, esse conhecimento geral sobre todos os personagens, como é no caso de Guerra e Paz. O narrador ele sabe tudo sobre todos os personagens, sobre tudo que está acontecendo. Ou ele pode apresentar essa onisciência dele com relação a alguns personagens, ou a alguns personagens por vez, como é o caso de Guerra dos Tronos, né? Os livros do George Martin, de As Crônicas de Gelo e Fogo. Cada capítulo é o ponto de vista de um personagem, mas ele não é narrado em primeira pessoa. Ele é um narrador onisciente que sabe tudo daquele personagem. Então, por exemplo, no capítulo da Cersei, o narrador onisciente, ele sabe tudo da Cersei. Ele sabe o que a Cersei tá pensando, tá sentindo. Mas se, por exemplo, ela estiver conversando com o Tyrion, que é o outro personagem, ele não vai saber o que o Tyrion tá pensando naquele momento ali. Ele só é onisciente com relação a uma personagem, né? Aí nesse caso, não sei se eu falei, é o narrador onisciente seletivo. Então tem o universal, que sabe de tudo, e o seletivo, que sabe de alguns personagens. Com relação ao narrador observador, só para dar exemplos, a gente tem os irmãos Karamazov e a gente tem também o Castelo do Kafka. Os irmãos Karamazov é do Dostoiévski, né? E o Castelo do Kafka. Uma coisa interessante sobre o Castelo, que até mostra que o autor ele tem esse controle com relação aos elementos, tem um motivo dele escolher cada coisa na sua narrativa. Em O Castelo, que também a gente estudou no clube, o pessoal também viu isso lá mais detalhadamente, né? Mas em linhas gerais, o Castelo, o Kafka começou a escrever o Castelo com o narrador em primeira pessoa, mas chegou ali na página 40, mais ou menos, ele viu que para o intuito que ele tinha com aquela história, o narrador em primeira pessoa não ia servir tão bem. E aí ele passou a narrativa para a terceira pessoa, um narrador observador que não tem acesso ao que está por dentro dos personagens, porque isso é essencial para manter o mistério ali de O Castelo. E aí depois ele veio e reescreveu aquele início e aí o livro ficou com um narrador observador, né? Um narrador em terceira pessoa, ou seja, os autores eles colocam cada coisa ali no seu lugar por algum motivo. Então, por isso, que eu vou repetir, é importante que a gente pelo menos tenha uma noção geral, né, dessas coisas, dessas técnicas e teorias de literatura, assim. E o outro narrador que é raro, mas que existe, é um narrador em segunda pessoa, né? É bem raro, de fato, assim, eu li pouquíssima coisa. Que eu me lembro, 1 ou 2 livros com narrador em segunda pessoa, que é, por exemplo, o narrador de Clube da Luta. Não totalmente, Clube da Luta não é totalmente narrado em segunda pessoa, mas em alguns momentos ele é em segunda pessoa, que é aquele narrador que ele vai te colocar no lugar do personagem, vai colocar o leitor no lugar do personagem. Então ele vai falar assim, ele não vai falar assim, o personagem cruzou a rua, né, atravessou a rua. Ele vai falar, você atravessa a rua, você olha para a vitrine. Só que ele tá falando do personagem, só que ele tá te colocando enquanto leitor dentro da trama, né? Normalmente a intenção, a função desse tipo de narrador é nos inserir, é nos obrigar obrigar o leitor a se colocar ali naquela situação, porque o leitor pode se colocar naquela situação ali dos personagens. Eu até aconselho que você faça isso aprofunda muito a sua experiência, questiona o que você faria no lugar, sabe? Isso é bem legal também, mas desenvolve seu senso crítico, a sua criatividade, né? Porque você vai tentar encontrar saídas. Mas o narrador em segunda pessoa, ele meio que te obriga a se colocar ali no lugar daquele personagem. O segundo elemento da narrativa são os personagens. Segundo aqui na nossa ordem, tá, gente? Eles não têm uma ordem fixa, né? É a minha ordem. O segundo que a gente tá falando aqui são os personagens, né?
Os personagens, eles vão ter uma construção, o ideal, né? Que eles tenham uma construção mais rebuscada, né? Porque eu, pelo menos, é o elemento que eu mais gosto. Eu gosto muito do narrador, mas o personagem bem construído, pra mim, não tem preço. Ele ganha totalmente, me ganha totalmente dentro de uma narrativa. O personagem, ele vai ocupar algum lugar naquela história ali, né? Então ele tem alguma função mesmo de... Ele pode ser protagonista, ele pode ser antagonista, né? Então tem essas... Ele pode ser um coadjuvante da história, um figurante só. Então tem essas posições aí que os personagens podem ocupar numa narrativa. Podem ser personagens reais, né, trazidos da vida real. A gente tem aí Napoleão em O Conde de Monte Cristo, Napoleão também em Os Miseráveis não, em Guerra e Paz, né? E a gente tem os personagens que são totalmente ficcionais mesmo, que são personagens criados, né, mesmo pelos autores. E a gente tem os arquétipos. Os arquétipos, eles são meio que um conjunto de comportamentos que o personagem demonstra, como se fosse... Ele representa, de fato, um papel, entendeu? Então, por exemplo, o vilão, o manipulador, o engraçado, o traidor, né, o desastrado. Alguns arquétipos que a gente vê aí espalhados em todo tipo de história, né? E normalmente esses arquétipos, eles vêm com personagens que vão desempenhar funções bem determinadas dentro daquela narrativa, né? Então a gente tem Os Miseráveis, o Jean Valjean, ele é o justo. A gente já sabe o que esperar, né, do Jean Valjean. Ele é meio que o justo redimido, né? Vamos dizer assim, porque ele se sente culpado por algumas coisas e aí ele decide ter uma vida íntegra, né, de um momento pra frente. Então a gente sabe que o Jean Valjean, ele é capaz de se sacrificar se isso significa ser justo com as outras pessoas que o cercam, né? Em fazer o bem, assim. Então a gente tem esse arquétipo do Jean Valjean. Se você observa que o Jean Valjean tem esse arquétipo, você meio que sabe o que esperar dele, né? E as coisas que ele faz fazem mais sentido. Até coisas que você pensa, por que ele tá fazendo isso? Se você sabe que ele representa ali o justo naquela narrativa, aquilo vai fazer mais sentido pra você. A gente tem também como a Hermione em Harry Potter. Ela é o quê? A inteligente. A Hermione, na maioria das vezes, é ela que soluciona os problemas, ou ela que soluciona a maior parte, né, dos problemas que surgem em Harry Potter, sempre através dos livros, do conhecimento. A gente sabe que se a Hermione der uma pesquisadinha, ela vai dar um jeito de resolver aquilo ali, porque ela tem esse arquétipo, né, da inteligente ali da trama. E um personagem que eu acho muito interessante, a construção dele, é o Sméagol / Gollum, né, do Senhor dos Anéis, porque... Gente, o Tolkien, ele é muito genial, ele constrói tudo muito bem, o mundo construiu perfeitamente, os personagens ele construiu também perfeitamente, e o Sméagol / Gollum, ele é aquele personagem que ele é uma mistura, né, porque o Sméagol é um e o Gollum é outro, só que os dois são uma pessoa só, né, ele tem meio que dupla personalidade. E é como se fosse ali aquele inocente amoral, sabe, porque o Sméagol, ele não é imoral. Ele não tem moral nenhuma, ele não quer saber se está fazendo bem, se está fazendo mal, ele não tem nem essa noção, ele simplesmente faz as coisas, entendeu? Ele é amoral, ele é meio que um inocente amoral. E o Gollum, ele representa aquele traidor cruel, sabe? Pérfido. Então, esse personagem é a junção desses dois lados aí, e que fica muito bem feito. Às vezes as pessoas colocam Gollum e Sméagol como o bem e o mal, né, dentro de uma pessoa só. Mas eu não acho que o Sméagol representa o bem, não. Eu acho que o Sméagol, ele é mais essa coisa do não ter aquele verniz social, sabe? Porque ele tá tão afastado há tanto tempo das pessoas, né, dos seres ali daquele mundo, que ele já não tem nenhum tipo de crítica mais, de senso crítico, enquanto que o Gollum não. O Gollum é completamente cruel, o Gollum é o lado do Sméagol dominado pelo um anel. Enfim, eu acho
sensacional. E você tendo uma mínima noção desses arquétipos, né, de que o personagem ele cumpre uma função também ali dentro da narrativa, você percebe isso, essa construção desse personagem. E aí você percebe como um dos motivos pelos quais Tolkien é tão genial. Aí outro elemento da narrativa é o tempo. O tempo, ele vai determinar ali o período que aquela história vai acontecer, né? Ela é importante, ele é importante. Ele pode ser, tem várias formas de você analisar o tempo, né? De se colocar o tempo numa narrativa. Pode ser o tempo cronológico, né? Que é aquele tempo que a gente conta, né? Os dias, os meses. Pode ser o tempo psicológico, que depende mais das sensações dos personagens. O tempo histórico, que é com base nos eventos históricos que acontecem ali dentro daquela trama, né? Tem algumas formas de se analisar o tempo numa narrativa, de se apresentar, do tempo se apresentar numa narrativa. O que é importante que você saiba? Primeiro, a duração daquela história, né? Você precisa se situar naquela história ali. Então tem histórias que acontecem em um dia, como é o caso de A Revoada, do Gabriel Garcia Marques, né? Em alguns dias, né? 3, 4 dias, como é o caso de O Apanhador no Campo de Centeio. Ou então uma vida inteira, como é o caso de David Copperfield, por exemplo. É importante que a gente se situe no tempo, né? No período mesmo de tempo que está acontecendo ali aquela história. Quanto tempo levou, né, aquela história ali que a gente leu. E também é importante para que você determine o período que a história está inserida, no sentido de entender, dependendo do ano, os costumes mudam, né? A forma de interação dos personagens, as tecnologias que os personagens têm acesso. Então o tempo também é importante para você entender exatamente aonde está aquela narrativa ali, né? Quais são as necessidades, a realidade daqueles personagens ali. E isso se junta com o outro elemento que eu já vou falar de uma vez, que é o espaço. O espaço é o lugar que a narrativa acontece, né? Então, pode ser desde dentro de um quarto pequenininho, um apartamento, uma cidade, um país, uma floresta, né? Ele também vai determinar isso, né? Quais são as necessidades daqueles personagens, a forma que aqueles personagens interagem. Então, uma narrativa, por exemplo, aquele livro Quarto, que tem até uma adaptação que chama, acho que O Quarto de Jack. Ele acontece a maior parte dele dentro de um quarto que a mãe e o filho estão ali trancados, né? Eles estão sequestrados, né? E aí, por que é escolhido um quarto, né? Tanto que o livro chama Quarto, porque é aquilo ali que aquele menino conhece. Aquele quarto é o mundo daquele menino. Então, aquele ambiente, ele tem uma representação na narrativa. Também falando de A Paixão Segundo GH, que a gente viu lá no clube, o fato da narrativa acontecer no quarto da empregada tem um motivo muito específico, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu teria que explicar várias coisas. Se você é do clube, você já sabe, né, por que é. Mas existe um motivo muito específico para aquela narrativa se passar no quarto da empregada, né? Então, assim como a gente tem narrativas na floresta, né, que também, por exemplo, em Jogos Vorazes, quando a gente vê ali aquela imitação, né? Porque não é de fato uma floresta, mas quando a gente vê aquela imitação da natureza ali e aqueles jovens soltos ali dentro, é para que a gente sinta de fato essa incerteza, porque numa floresta tudo pode acontecer, né? Tem vários lugares para você se esconder, para ter emboscadas, podem ter animais, então assim, tem também um motivo para trazer algumas sensações também para o leitor, a questão também do espaço. E a gente tem também o enredo, que é a junção de todos esses elementos da história para formar a trama que a gente vai ler, né? A história em si que a gente vai conhecer. O enredo ele pode ser também construído de algumas formas. Ele pode ser um enredo linear, que é aquele que respeita a ordem cronológica, lógica, né? Assim, das coisas. Então ele vai acontecer de acordo com o que a vida acontece, como o Conde de Monte Cristo, tem toda a passagem do tempo normal mesmo. Ele pode ser não linear, que ele vai subverter essa ordem do tempo aí que a gente conhece, então, e não precisa subverter totalmente. Tem alguns enredos que são completamente embolados, vai e volta no tempo, mas às vezes o fato de um elemento só já estar trocado, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a narrativa começa do fim, né? Porque começa com o Brás Cubas morto
começando a contar a história de vida dele. Então a gente já sabe que no final ele morre. Então isso daí é um tipo de enredo não linear também, porque ele começa do fim, ele subverte a ordem natural das coisas. A gente tem também um enredo que a gente chama de contraponto dramático, que é aquele enredo que a gente tem vários pontos de vista sobre uma história só, entendeu? Por exemplo, A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. A história mesmo é sobre o planejamento do assassinato de um ditador lá da República Dominicana. Até uma história baseada em fatos reais, né? E a história em si, a narrativa dele é contada a partir de 3 pontos de vista. Então é essa história contada de 3 formas diferentes. Eu adoro esse tipo de narrativa, né, particularmente. A gente tem a narrativa em paralelo também, que é quando o mesmo personagem contando a história, ele vai flutuando entre tempos diferentes, sabe? Por exemplo, A Casa das Belas Adormecidas, não sei se vocês já leram, é um livro bem fininho que eu recomendo, é bem interessante, é meio perturbador por causa do que acontece ali na trama, né? Mas enquanto o protagonista ele vai narrando o que está acontecendo no presente, ele vai tendo lembranças do passado e também narra em paralelo aquilo que aconteceu com ele no passado. Então ele vai flutuando entre esses 2 tempos. Enfim, tem várias formas, né, de se construir um enredo, e aí é bom que você, sempre que você se deparar com algum livro que você tá achando interessante, você não precisa fazer isso com todos os livros, né, mas um livro que você vê que tem mais substância, que tá mais interessante, dá uma pesquisadinha, como é que foi construído, se alguma técnica foi aplicada ali, sabe? Porque vai valer a pena, vai fazer você mergulhar muito mais profundamente nessas histórias. Bom, gente, eu tentei ser rápida, pelo visto acho que eu não consegui, mas enfim, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí o que são os elementos da narrativa, tenha ficado claro um norte, pelo menos, de como vocês podem analisar esses elementos. Como eu falei lá no início, não é meu intuito esgotar o assunto aqui, impossível, mas eu queria abrir os olhos de vocês, de fato, para essa interpretação um pouco mais técnica das histórias, de pelo menos alguns livros que você for ler aí. É legal que você tenha essa visão mais ampla da literatura, e aqui ficam umas dicas de como você pode analisar aí de fato uma narrativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos nesse estilo, quais são os assuntos em teoria literária que vocês gostariam que eu falasse, me deixa aqui também que eu tento providenciar para vocês, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.